1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, vamos ler de 12 a 17. Diz-nos assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Palavra de Deus. Fale conosco, Senhor, aqui estamos voltados para Ti. Tome assento, se você concorda, diga amém. Deus abençoe Rina, Caroline Kelly, Cida Romero, Eduardo Antônio, que está de viagem, Marcondes, que está de férias, Kleber e Sueli, desde a França, nossos amados, que bom que vocês estão aqui, abraços. Hermínia Randal, desde a Flórida, Deus abençoe. Josiane, com a família que estão de férias, Kátia Mochita, desde a Geórgia, na Atlanta, Deus abençoe. Vocês são bem-vindos aqui. E pelo YouTube, o pastor Cláudio, a missionária Cleide, Deus abençoe João Marcos, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, dando sequência à nossa workshop, quero ser obreiro de valor. Isso do ponto de vista da igreja e não de alguém primeiro que foi levantado ou consagrado. Como já vimos, a igreja é operária, ela faz uma obra para Deus, ela trabalha para Deus, ela é corpo de Cristo na terra. A igreja do Senhor, ela está em movimento, e sempre em movimento. E esse corpo de Cristo, ele trabalha. Se é corpo de Cristo, então é Cristo atuando. E Cristo não parou, ele sempre pensa em almas, em alcançar, em fazer, em estar ocupado com a salvação do outro. E continuando então os nossos estudos, hoje está no meu coração de falarmos sobre esta questão que começa a ser tratada aqui, mas quando você olha na Bíblia Sagrada, você vai ver outras várias passagens a respeito do assunto que vamos tratar. Pedro está falando aqui, entre outras coisas, para nós não estranharmos as provas que acontecem. E ele chama de ardentes provas. São coisas que não são fáceis de serem enfrentadas, mas que a gente não estranhe isso como se fosse uma coisa anormal. Não. A igreja do Senhor padecerá perseguições, dificuldades, provações, tentações. Ela vai enfrentar na vida muitas situações por ser odiada. E quando a gente fala odiada, a gente não está falando de rixas. A gente está falando primeiro de algo espiritual. Quando Jesus disse que naquela casa, quando alguém o confessa, vai ter guerra e não paz, vai ter discórdias, intrigas, pai contra filho, filho contra pai. Você fica assim, mas como?
Se alguém aceitou Jesus, é para ter algo mais interessante de paz, de conciliação naquela casa, mas é que, quando alguém aceita Jesus, ela passa das trevas para a luz. E a luz e trevas. E, infelizmente, querendo ou não concordar, a pessoa que não tem Jesus, ela está em trevas. Pode ser boa, prêmio Nobel de gentileza, mas se ela não tem Jesus, porque as trevas, elas saem de uma pessoa quando Jesus entra nela. Se Jesus não estiver ali, não haverá luz. Então há uma animosidade, há uma intriga que se levanta quando a luz chega. A luz incomoda. Então, às vezes a pessoa na casa está amando, está perdoando, é pacificadora, mas o povo está sempre contra aquilo. Parece uma coisa de doido, mas não é. É porque há no mundo espiritual dois reinos, da luz e das trevas. Então, quando o reino da luz se nomeia, começam a acontecer as coisas de guerra espiritual. Entende isso? E essa igreja que está no mundo, ela é luz. Jesus é a luz que está em nós e nós somos luz. Sal e luz são metáforas que são usadas, para a gente entender. Mateus 5, 14 a 17, 16. Então, essa igreja que é luz, essa animosidade, essa coisa ruim acontece na terra. Por isso que Jesus fala em João 15, 19, que nós seremos odiados nesse mundo, nós não somos desse mundo. Então de graça já há uma guerra, uma batalha. E aí a gente padece, a gente sofre. Por isso que Paulo convida Timóteo a sofrer com ele o bom combate, as aflições de Cristo, não é? Por isso que a palavra revela que aqueles que vão servir a Jesus padecerão perseguições. Por quê? Porque é a contramão, não é? Lembra aquele exemplo que eu dei aqui? Eu estava indo aqui e os obreiros vindo, porque é contramão. Quando você converte, você está na contramão. O mundo está vindo para uma direção, você incomoda. Entendeu? Agora, o que Deus faz com isso? Ele usa para nos trabalhar. Escutou? Ele usa isso para trabalhar conosco. Ao mesmo tempo que quer nos usar para dar exemplo aos outros, né? Mateus 5,16, voltando a citar, fala que Deus é glorificado nas nossas boas obras. Então, Ele é visto nas nossas boas obras. Então, Deus vai usar tudo isso para mostrar que existe um Deus em nós. E Ele vai usar isso para provar cada um de nós, para trabalhar, porque, gentinha difícil, é essa que está aí dentro de você, e é essa que está aqui dentro de mim. Bichinho complicado. Você vive a vida inteira e não entende essa pessoa que está aí dentro. E geralmente em situações difíceis a gente usa o termo, eu me desconheci, como se você conhecesse. Na verdade, ali você está começando a se conhecer, quando você solta o coelho no meio da mata. Então, Deus tem que trabalhar conosco, porque essa coisinha aqui precisa ser mudada. Se você não aceita isso, vai ficar no meio do caminho. Nós temos que aceitar o trabalhar de Deus em nossas vidas. Por isso, nesta manhã, vamos falar sobre a tentação, a provação e a aprovação de Deus. Tentação, provação e aprovação de Deus. Deus trabalha com essa igreja. Deus trabalha com a igreja na terra. Deus aperfeiçoa o corpo dele na terra. Interessante, não é?
que, vamos lá em Efésios 4, DCM, abra sua Bíblia, por favor, Efésios 4, vamos usar a palavra, 4:11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Isso aqui ele está falando de dons ministeriais. Ele está levantando pessoas para o povo que tenham dons, e esses dons são os ministeriais. E ele continua no 12 dizendo, para que ele faz isso? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, quem são os santos? A igreja. Deus quer o aperfeiçoamento da igreja. O que é essa palavra aperfeiçoamento no original? Uma outra versão aí de aperfeiçoamento na sua Bíblia é o quê? Tem outra versão? Amadurecimento. Aperfeiçoar é amadurecer. Amadurecer a partir da experiência. Algo sólido. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para o quê? Fale forte, para o quê? Edificação do corpo de Cristo. O que é edificar? Construir sobre. Então, na verdade, Deus quer construir o caráter dele em nós. A pessoa dele em nós. Vocês estão ouvindo bem, apesar da chuva? A pessoa dele em nós, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, a edificação de nós, sendo corpo de Cristo. O que esse mundo tem que ver em nós? Cristo, porque somos o corpo de Cristo. Entendeu, sim ou não? Então, os dons ministeriais é para trabalhar conosco. O dom de apóstolo, o que é o dom do apóstolo? Esse, no caso, dom aqui, não é que alguém deva ser levantado a apóstolo, não. O dom é uma dádiva, é uma capacitação. Nesse caso, dom de apóstolo é alguém que tem de Deus a capacidade de ir, de abrir igrejas, de estabelecer igrejas, de levantar pastores para essas igrejas, de administrar essas igrejas. Aí vem o dom de evangelista, é o dom do querigma, é aquele que anuncia a mensagem da salvação, que vai atrás dos perdidos, que diz a eles, venham como estão. Aí vem o dom do pastor, vai dizer, vede como ficais. É o doutrinador, é o ensinador, é o exortador, né? E aí vem o dom do mestre e doutor, que é aquele que aperfeiçoa e busca e aprofunda no conhecimento da palavra, para trazer a nós as instruções, a revelação de fato da palavra, como nos seus escritos quer nos trazer essas informações, essas doutrinas, esses mandamentos, etc. E aí vem o dom do profeta, que é necessário demais, é aquilo que Deus tem para nós imediatamente. Aqui é um dom, alguém que traz, se não houver profecia, o povo corrompe, tem que ter a palavra dada de Deus para nós, exortação profética, Deus avisando na terra, e vai. Deus usa tudo isso para edificar nós. Tudo isso, e nós precisamos de todos estes, em plena atividade sobre nós, para a gente acordar, despertar, ser doutrinado, formado, levantado, dirigido, né? Então, Deus quer aperfeiçoamento de cada um, quer amadurecer cada um de nós, para esse corpo funcionar bem na terra.
E aí, depois desses pormenores, irmãos, a vida de uma pessoa escolhida é diferente. A gente tem que entender isso. A gente fala assim: por que comigo é assim? Porque você é um escolhido. Muita gente fala: mas parece que eu sou mais provado que os outros. Glória a Deus, e tem que ser mesmo. A quem muito se dá, muito se exige. E se Deus vai te dar muito, precisa que você tenha maturidade para ter muito. E entender que o que você tem não é seu, é para os outros. Deus não dá, tem um entendimento errado, né? A nossa mentalidade ocidental também prejudica a gente em entender muita coisa. Que o ocidental, ele é mais do triunfo, de chegar na frente do outro e etc. Mas, irmãos, quando Deus nos enche de dons, não é para nos levantar estrela, é porque Ele vai querer nos usar para muita gente. Então não é por causa de mim, é por causa dos outros. Não é por causa de você, é por causa dos outros. Deus não te deu dons, ou te dará dons, e te dará capacidade para você ser estrela. Você quer ser estrela, vai para o mundo, serve o diabo, arruma alguma coisa para lá, inventa muita história, vai estudar, vai aprender, vai para lá. Agora, você quer ser aquele que serve como Jesus? Porque nós somos imitadores do Senhor, e o Senhor disse que: olha, eu não vim aqui para outra coisa senão para servir, eu não vim ser servido. Jesus falou: eu vim servir. O corpo de Cristo, ele veio para servir o outro, não é servir a nós. Servindo o outro, nós temos de Deus o servir dele. Enquanto você fizer a minha obra, eu cuido de ti. E fazer a obra aqui pode ser desde as consagrações até alguém que está ali no banco e ainda não tem uma consagração, mas é servo de Deus, é escolhido, e você foi chamado para servir. Sabia que tem gente que não tem consagração, diaconato, presbitério, ou missionária, ou pastora, não tem consagrações, mas serve mais que muitos que são consagrados? Para o céu não é quem foi consagrado, é quem faz a obra de um consagrado. E nós devemos nos levantar para isso. E aí vem um outro problema: para a gente servir pessoas, se a gente não for trabalhado antes e mudado antes, a gente amargura com todo mundo. Por isso que Deus, antes de levantar, Ele quer amadurecer. Por isso que quando Paulo está instruindo Timóteo, fala: Timóteo, você vai levantar um povo aí? Paulo é o apóstolo, Timóteo é o pastor regional. Você vai levantar obreiros aí, Timóteo? Vou. Então eu vou te dar aqui umas qualificações para você saber quem levantar. Uma das qualificações que Paulo diz a Timóteo é: não neófito, para que não caia na condenação do diabo. O que é não neófito? Uma das interpretações é não novo convertido, mas tem gente que tem 200 anos de igreja e ainda é novo convertido. Não neófito é aquele que ainda não amadureceu, independente da idade. Essas pessoas que não amadurecem, quando elas começam a ser usadas por Deus, ou precipitadamente levantadas por tantos, daqui um pouco, se não desviarem da igreja, estarão nos altares pregando uma palavra de desviados, que condena o outro, que fala mal, que faz a igreja ficar odiando umas às outras. Por isso Deus quer trabalhar, ou seja, amadurecer cada um de nós. Diga: Deus quer me amadurecer. Diga assim: não é amadurecer o meu irmão, é amadurecer a mim. Você entende o porquê? Que a gente às vezes está preocupado com o outro ser maduro, mas a gente está com atitudes de imaturos. E Deus quer nos amadurecer. Como é bom quando a pessoa que está à frente de uma obra é madura. Como é bom quando uma pessoa que está à frente de um grupo familiar é madura.
Como é bom quando uma pessoa que está à frente do grupo de louvor é madura. Quando está à frente da sua casa, da sua família em casa, é madura. Precisamos amadurecer. Você entendeu? E aí a pessoa escolhida, aí alguém diz assim, bem alegre: Deus me escolheu. Diga alegre, mas com temor e tremor. Diga: quem é escolhido, não tem escolha mais. Eu quero tanto ser usado, e fica pensando em Deus usando e fazendo coisa, mas esquece dos bastidores. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa do Zimbro e do Carmelo. Precisa do Carmelo para saber que Deus é Deus e realmente Ele derrama fogo dos céus e faz mover tudo. Ele faz o impossível. E precisa do Zimbro para saber que quem fez foi Deus e que nós sem Deus somos dignos de morte. Precisamos disso. Senão a gente envaidece, cresce onde não deveria e padece o que não precisaria. Então, meus irmãos, servir a Deus, ser escolhido de Deus, não é uma tarefa fácil, mas necessária. Embora a honra de ser escolhido seja muito grande, é incalculável, não tem como você olhar para essa questão de Deus te escolher. Tem uma polêmica no Brasil aí, né? Que o Donald Trump vai assumir no dia 20, a maior autoridade do mundo, né? Diante dos homens, e o maior evento do mundo, numa expectativa de terrores, horrores e maravilhas. Depende de cada nação. E aí ele convidou o Jair Messias para estar ali. E a justiça brasileira barrou: não vai, não pode. Esse homem é um risco. Mas o outro que estava preso na época pôde, né? Então essa injustiça e tal. Então, meus irmãos, essa questão de ser barrado, de não poder fazer uma coisa tão simples e tão pura, revela a atitude imatura. Se esses camaradas fossem inteligentes, por que não liberar? Mas aí cria uma animosidade. Às vezes tem pessoas que estão tendo autoridade nas igrejas e impedindo certas coisas absurdas, justamente revelando a imaturidade. Cada um é livre para fazer o que quiser fazer e, tendo a liberdade, vão se revelar. Ou não? É na liberdade que você se revela. Por isso Deus deu a nós liberdade. Você pode fazer o que escolher fazer. Pode inventar uma pregação, como tem gente inventando por aí, falando que a Bíblia diz o que ela não diz. Pode inventar uma mentira, querendo cobrir uma atitude errada. Você pode fazer o que quiser, e Deus está no trono, deixa tudo. Só que num dia bem marcado, nós vamos ter que prestar conta de tudo isso, diante de Deus. E aqui na terra, as coisas que nós erramos, colheremos a 30, a 60 e a 100 por 1. Tudo que se semeia, se colhe. Por isso Deus está falando conosco nesse projeto de vida, e uma das coisas é: mude a sua semente. Porque você não vai querer colher isso não? Então não plante isso. Ok? Então, quando você é escolhido para algo, você é perseguido por causa dessa coisa. Entende as comparações? Tem coisas que eu não pode falar pelo microfone. Mas se você entendeu? Então, se você quer se dar bem enquanto escolhido de Deus,
Vou perguntar novamente: você quer se dar bem enquanto escolhido de Deus? Então entenda que Deus vai passar você por caminhos de amadurecimento, para que a gente amadureça. E se a gente não amadurecer, nós não vamos chegar onde precisa chegar. Então, somos levados ao nosso deserto como Jesus foi ao dele. Somos levados à nossa cruz como Jesus foi à cruz dele. Somos levados às nossas tentações como Jesus foi. Mas a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas não houve pecado nele. Somos levados às provações. E nós temos que tomar atitudes pela palavra. Como, olhe para frente, como que uma pessoa madura comporta mediante a palavra? Como obediente à palavra. Ela não negocia a palavra. Pode até errar por não conhecer a palavra na área que precisava, naquela situação que estaria enfrentando. Mas ela vai logo reconhecer, porque Deus vai levar a isso. Está entendendo ou não? Então, Deus está, irmãos, entendamos isto. Deus está no controle de tudo. Está acima de tudo. Está em tudo. E Ele é o determinador de tudo. E Ele faz isso segundo a sua presciência, e nós falamos aqui da presciência de Deus no domingo próximo passado. E que Deus é atemporal. Ele está fora do nosso tempo. Ele é Deus. Por isso que como eu disse lá, Ele é eterno, mas não é a expressão correta para Deus. Porque se falarmos eterno, a gente acaba dando um tempo. Mas Ele é atemporal. Ele é antes de tudo, depois de tudo, sem cálculo de dias. E Ele está no poder e no controle, e Ele vê todas as coisas em todo o tempo de uma só vez. Ele é Deus. Mediante isto, cabe a nós temor e tremor. Cabe a nós sujeição, submissão. Cabe a nós envolvimento com a santidade deste Deus. Você entende isso ou está meio difícil? Então, primeiro vamos falar aqui sobre a igreja e a tentação. Ok? Vamos lá, Tiago, abra Tiago 1, 14 a 16. Tiago, capítulo 1, 14 a 16. A igreja e a tentação. Mas cada um é tentado quando... a palavra de Deus é maravilhosa, né, meus irmãos? Que ela é tão clara, né? Quando é que alguém é tentado? Quando atraído e engodado pela sua própria consciência, concupiscência. Concupiscência aqui é epitomia no grego. Concupiscência é o desejo. Então, a concupiscência ela pode ser, a epitomia pode ser tanto para o positivo quanto o negativo, o desejo ruim quanto o desejo bom. Então, aqui, quando está falando de tentação, ele está falando o próprio desejo errado. Então, a gente é tentado quando atraído e enganado, engodado pelo desejo que está em nós. Então, o desejo ele tem poder de nos fazer puros ou sujos. Sim ou não? Um homem está desejando a mulher do outro. Que homem sujo. Sim ou não? O homem está desejando uma moça, querendo agradá-la e tornar ela a sua esposa.
Que desejo bom. Então o desejo me desenha, o desejo me revela. Você pode aparecer no coração do homem algo que não deveria, mas imediatamente ele vai combater aquilo porque não faz parte do seu caráter. O desejo te revela. Ó, o silêncio. Por isso que Deus vai aparecer para Caim e dizer: Caim, o que está acontecendo? Caiu o seu semblante? O desejo mexe com o meu rosto. Já viu uma pessoa feliz? Contagia. Já viu uma pessoa amargurada? Pelo amor de Deus. Então, cuidado com o que está dentro de você e permaneceu. 15. Depois disso, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o quê? Então, o desejo, irmãos, primeira coisa, como que o desejo aparece? Pelos olhos, pela mente. A serpente astuciosa, ela sabia disso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. 3 áreas que a serpente age, que o diabo age contra a vida. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Lá no jardim ela fala assim: olha lá para a árvore. A Bíblia diz que Eva olhou e disse que viu que era árvore desejável. Antes dela olhar, ela não diz isso, mas depois que olha. O pecado, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção de alguém. Por isso que no mundo a gente tem que andar com olhos santos, mente santa, ouvidos santos. O que é olho santo, mente santa, ouvido santo? Separado. Não é melhor do que ninguém, mas consagrado, separado. Porque nesse mundo, o diabo está usando mulheres mal vestidas, homens galantes, outdoors, internet, patrões, patroas, colegas e colegas, funcionários de escola, faculdade, etc. Essas coisas o diabo usa para querer atrair, através do olhar, através do ouvir. Por isso tem pessoas lá no mundo que dá um show em maridos cristãos sobre galantear. Palavras, sendo educadas ou não, não é o caso, não estou falando aqui do ponto de vista shakespeariano. Estou falando de coisas que atraem, porque o diabo usa a palavra que atrai. Como, por exemplo, certos menininhos para certas menininhas na configuração de suas mentes. Está entendendo? Por isso, essas coisas o diabo usa. Por quê? Porque forma desejo. E se forma desejo, pede atitude. Entende? Pode acontecer de vir, volto a dizer, você tem que repreender. Você tem que virar as costas. Foi o que Deus pediu a Caim. Caim, cabe a você dominar o seu desejo. Não é a mim, Caim, que cabe. É a você, eu te dei livre arbítrio. Cabe a você. Você sabe onde isso vai te levar. Nós somos seres inteligentes. Onde um adultério leva? Onde uma prostituição leva? Onde namorar com 2, 3 meninos leva? Onde um ser que você diz que está ouvindo aí na sua cabeça, que é o seu amigo imaginário, te leva? Porque isso é demônio. Isso tudo quer provocar, quer tentar. Estão prestando atenção?
porque o diabo não quer que você ouve esse tipo de instrução. Então, cabe a nós, aí, depois a concupiscência concebida, à luz o quê? O desejo foi concebido, pecado. E o pecado sendo consumado, vai gerar algo mais terrível. O quê? Aqui tem uma pergunta que a gente faz de brincadeiras, né? Qual é a avó da morte? Quem é a avó da morte? Né? A concupiscência. A concupiscência gera o quê? Pecado. E o pecado gera o quê? Quem que é a avó da morte? A concupiscência. Tudo começa com o desejo não dominado, controlado. Está aprendendo? E aí, o que Tiago está falando aqui para nós? Sobre o quê? Sobre tentação. O que diz aí, DCM, o versículo 13? Olha aí na sua Bíblia, por favor. O versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e há. Então, quando a tentação vem, a origem dela é o quê? Maligna. Deus usa tudo, mas a origem da tentação não é Deus, porque Deus a ninguém tenta. Aí você vai ler na Bíblia alguma vez, e Deus, por exemplo, Gênesis 22, 1, e Deus tentou Abraão dependendo da versão. Aí você fala, ai, contradição. Deus a ninguém tenta, mas Deus tentou Abraão. Mas a tradução da palavra ali que é errada, porque Deus a ninguém tenta. Na verdade, Deus provou Abraão. Diferença de tentação com provação. Tentação é para a queda. Tentação, meus irmãos, é um esforço que vem para seduzir, para enganar, para induzir ao mal, para levar à queda. E Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Deus prova, porque Ele quer levar à aprovação. Agora o diabo tenta, quer levar à queda. Por isso o diabo tentou Jesus no deserto, Mateus 4, Lucas 4. O diabo tentou. Ali, o monte onde Jesus é tentado, hoje lá em Jericó, na parte de cima, é chamado de Monte da Tentação. Nós vamos fazer uma caravana para Israel em abril. Reserva aí, abril de 2026, caravana para Israel. Quem topa? Vamos lá? Já pode começar a pagar, viu? Vai guardando. Amém? Vamos ou não vamos? Cessar fogo já saiu aí. Mas o pessoal já estava fazendo caravana. O pastor Sandro Fontoura estava lá o mês passado. Né? Então, vamos chegar aí. Então, o monte da tentação lá onde Jesus foi, o diabo queria a queda. Se tu és o filho de Deus. Então, ele queria a queda. Mas Deus quer a nossa vitória. Amém? O diabo disse a Jesus, diga para que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, atenda à minha vontade. Mas, olha, percebam, irmãos, que na verdade ele olhou para Jesus e queria que Jesus fizesse algo por ele mesmo. Só que a astúcia do diabo era, atenda a mim. Eu preciso comer mesmo, tem 40 dias que eu estou sem comer, e eu tenho essa graça e eu vou agir aqui como um filho mesmo, porque Deus cuida de mim, então pedra se transforma em pães. Estaria atendendo à vontade do diabo. Cuidado, porque muitas vezes em nome do ministério, em nome de que cremos em Deus, em nome de que queremos ajudar, estamos fazendo a vontade do diabo
e não a de Deus. Você entende isso ou não? Nós não viemos para fazer o que entendemos que deve ser feito. Nós viemos para fazer o que Deus pediu para ser feito. Por isso Jesus disse: não, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Não estou interessado na minha fome, não estou interessado na sua proposta, eu estou interessado em continuar obedecendo aquele que me chamou. Essa é uma resposta que a gente entende por todo o texto. Então, Deus não tenta, mas Ele permite a tentação. Por que Deus permite a tentação, Valfredo Salles? Porque na sua onisciência, Ele sabe que, dando a nós o privilégio de rejeitar a tentação, nos amadurece. Não, você pode fazer, posso mesmo, mas não quero. Eu resolvi fazer algo maior que essas coisas. Isso é conversa de pessoas maduras. Olha, você já é adulto, olha o lado do diabo oferecendo pão. Você já é maduro, você já é adulto, você já pode ver um filme pornográfico. Aquilo não vai te afetar. Você é maduro, você é cabeça. Aí a pessoa diz assim: por ser maduro, eu escolho o que glorifica a Deus. Eu não escolho o que eu tenho domínio, eu escolho o que Deus tem domínio. Você vai entender isso melhor um pouco. Eu não escolho o que eu tenho domínio, eu escolho o que Deus tem domínio. Por quê? Porque o que eu tenho domínio, eu posso cair em qualquer hora, mas o que Deus tem domínio, Ele me sustenta em todo o tempo. Entendeu isso? E o que eu estou preocupado é que você entenda. É o que Deus tem domínio. Por isso, 1 Coríntios 10:13, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é quem sabe que está de pé, não, é quem pensa, porque na verdade de pé estamos por causa dele. Então não é o que eu posso ter domínio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qualquer coisa que me domine e não seja Deus, já vai dar problema. Entendeu ou não? Aí nós vamos. O que é essa tentação? Então, de acordo com o que estamos vendo, é um impulso interior, estimulado por algo exterior. A Eva olhou para a árvore, para o fruto, foi estimulada. O Davi saiu na sacada, nós já fomos ali naquela casa em Israel. A casa, irmãos, lá em Israel é assim, ó. Você chega nela, onde supostamente era a sacada, você vê todas as casas embaixo assim, ó, à vista. Davi vai sair ali, em época que ele devia ter ido para a guerra, todo tranquilo no palácio, e vai ver Batseba tomando banho. Ele vai fazer o quê? Ver. Vai ser estimulado pelo exterior em algo interior. E vai acontecer a miséria que acontece. Então, é um impulso. E aí, a pessoa que se deixa então dominar por isso, preste atenção, a pessoa que se deixa dominar por isso, não terá controle enquanto não cair, dependendo da altura deste desejo. Quando Deus chegou a falar com Caim, Caim já tinha a altura do desejo que não aceitava mais ninguém impedir. O próprio Deus fala com ele e não dissuade ele.
Como pode alguém virar as costas para Deus, tendo tido a advertência que teve e cometeu o pecado logo em seguida? O desejo domina. Existe uma coisa no Novo Testamento chamada dardos inflamados do inimigo. Quem assistiu Gladiador aí, foi tema de faculdade na época também, não foi? Sabe disso. Gladiador começa com aquela cena, estejam comigo, stay here. E aí, os camaradas jogam as setas com fogo. Onde bate, o fogo vai, incendeia. Os dardos inflamados do inimigo, quando atingem uma pessoa, ele inflama o corpo, domina o corpo. A pessoa tem uma consciência de rejeição, mas não tem poder de rejeição. E quando a pessoa cai no pecado, ela é solta às amarrinhas do pecado. Aí ela não tem força nem para uma coisa e nem para outra mais, e vai virando a escravidão. O pecado não terá domínio sobre vós, é para quem anda em novidade de vida em Cristo Jesus, ligado nele, Romanos 6. Ninguém é gigante para dizer, não, eu escolhi não pecar, nada disso. A graça de Deus superabunda, aleluia, na vida daqueles que andam em novidade de vida, e essa é a graça que nos faz viver longe do pecado. Por isso, nós não devemos ceder. Depois de caindo, não vai haver solução a não ser numa ação do próprio Deus. Consegue entender? Então, olha Romanos 7, 18 e 19, vamos lá. Romanos é o 6º livro da Bíblia do Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 7. Romanos 7. Louvado seja Deus. Porque eu sei, 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, a natureza, Paulo vai falar muito sobre sarx no grego. Sarx é uma palavra para carne, no sentido de natureza. Na minha carne não habita bem algum. Por isso que carne e sangue não herda céu, porque não habita nada de bom nisso. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo. Está vendo a discrepância aqui do que nós estamos falando? Quem é esse Paulo do capítulo 7 que ele está falando que estava nele? É aquele Paulo que não conhecia Jesus ainda, porque no capítulo 8 ele vai dizer que quem está em Cristo não tem condenação mais, que anda segundo o Espírito, que é voltado para o Espírito. Então, vamos fazer a interpretação correta. Mas, se eu deixar essa natureza voltar, o querer não vai estar em mim mais. Mas não consigo realizar o bem. Versículo 18, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o que não quero, isso faço. Não é isso que a natureza dominando o homem faz? Mas o dia que Jesus entrou na sua vida, ela continua dominando? O dia que Jesus entrou na sua vida, você continuou indo para os caminhos do pecado, Ronaldo Rômulo? Como pode ser alguém agora que não tinha domínio sobre isso, que era sujo, que era da lama, que era caído nas trevas, agora está dizendo que aí quer ser mais santo que os outros, então, ué. Agora está dizendo que não peca mais, que não mente mais, que negócio é esse? Graça. Graça, a presença do Espírito Santo, e isso é para todos. Todos. Então, meus irmãos, esse impulso interior, essa coisa por causa do exterior,
é que desperta a natureza pecaminosa, a natureza caída do homem. Por isso que tem coisa que acontece com vocês, falam assim: rapaz, eu nem sei onde eu arrumei força. Você não arrumou força, é a graça. É a graça. Eu lembro que novo convertido, chegou um camarada para mim, disse: levanta, e me cutucava assim: vamos resolver esse negócio agora. Aí eu falei: entre eu e você está Jesus Cristo. Não põe Jesus nisso agora. E o cara estava branco assim, querendo brigar mesmo. Não põe Jesus nesse caso. Eu falei assim: nesse caso, se não pôr Jesus, para mim, não vale. Porque eu sem Jesus não sou nada. Ele ficou vermelhinho, ficou pálido, não teve coragem de me encostar. Mas se fosse um homem do mundo, poderia inventar uma outra saída. Um outro tipo de saída. Mas que o Espírito Santo continue dominando a minha e a sua vida. Depois eu fiz o apelo para essa pessoa, mais na frente, e ela aceitou Jesus chorando, para a glória do nome do Senhor. Já jaz no Senhor. Então, tem coisa, e não é o Lindomar não, irmãos, não é o Lindomar, não há vantagem nenhuma em questão de Lindomar, é a graça que estava ali. É a graça, é o domínio do Espírito Santo, é um favor de Deus em nossas vidas maravilhoso. Por isso andar com Deus. Estamos falando da tentação. Então a tentação, ela é de origem, o quê? Maligna. E o propósito? Queda, ruína, condenação. E aparentemente a oferta é boa, mas a consequência é terrível. Pode alguém caindo em tentação ser feliz? Ser feliz talvez seja uma expressão muito forte, mas ficar feliz pode. Você acha que o Sansão estava triste com a Dalila? Ele era muito feliz com a Dalila. Brincava, conversava. Sim ou não? Você acha que um homem que rouba, consegue roubar um banco, 6 milhões num banco, e ninguém pega, ele fica triste? Nós temos que ter inteligência para medir consequências. Entende ou não? E ter caráter para tomar decisões. E saber que nossas decisões nos levarão aos resultados finais. Entende isso? Qual é o resultado final? Eternidade. Se com Deus, céu, na eternidade. Sem Deus, inferno, na eternidade. E inferno na eternidade, por favor, misericórdia. Está gostando? A origem é satânica. Agora, a batalha é tríplice. Ou seja, a nossa batalha na tentação, ela vem do diabo, do mundo e da carne. O diabo tenta, a carne tenta, o mundo tenta. Vamos lá. Você está precisando de 5 mil reais e resolveria seu problema. Aí vem lá um produto tal que é errado fazer e você vai ganhar 6 mil. Aí um homem desviado, porém com consciência, ele diz assim: então dá para tirar ainda o dízimo, sobra 400 e eu pago a minha dívida. Só que esse dízimo aí Deus não quer. Esse dízimo aí não é abençoado. O dízimo de rolo, de coisa errada, não vai te beneficiar. Talvez a igreja até receba por não saber a origem, mas Deus não recebe. Deus recebe o que é justo. No céu,
só soma o que é justo. Você entendeu? Então, trabalhe honestamente, faça honestamente, viva honestamente. E entenda que quem cuida da igreja não é o salário dela, é o Deus dela. Independente do salário, muito ou pouco, mediano ou sei lá, independente disso, quem cuida é Deus. Por isso que Davi, já disse aqui algumas vezes, Davi, arquimilionário, vai dizer: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Pergunte para o seu vizinho aí, comecei a perguntar, misericórdia, você é fiel? Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 2. João capítulo 13, versículo 2. E acabada a ceia, o que acabou? O que acontece quando uma ceia finda numa igreja? Alegria, renovo, satisfação na alma. Eu tenho comunhão, aleluia, tenho comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Estou bem comigo, tenho comunhão comigo, estou bem. E aí o texto diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha, irmãos, como pode, depois de uma ceia, uma questão dessa? Porque o que faz diferença, irmãos, não é o evento, é quem está ali e que tipo de coração está naquela pessoa. O que o diabo fez? Ele pôs um absurdo no coração de quem andava com Jesus. Não é quem andava com o pastor Lindomar, com o pastor Francisco, com o pastor João, com o pastor Antônio. Judas andava com Jesus. E aí o diabo põe no coração, e Judas não era um qualquer. 41, versículo 9 de Salmo 55, 12 a 14, o salmista diz assim: se fosse o meu inimigo, mas o amigo meu íntimo, que andava comigo. Judas era um amigo íntimo, e o diabo consegue pôr uma coisa no coração dele, irmãos, meu Deus, esse negócio de ser pastor é um negócio terrível. Porque você faz as coisas com um coração de pastor e uma mente de pastor, mas muitas vezes a pessoa não está com um coração de ovelha. É o coração do bode. Já viu as diferenças de bode com ovelha? O bode, ele te recebe com a cabeçada. A ovelha chega e fica ralando você assim, igual um gatinho. O bode sobe até em árvore, come lata, meu Deus do céu. A ovelha não, ela tem que ser conduzida, é frágil, é amistosa, ela abaixa a cabeça, ela ouve a voz do pastor. O bode, você pode falar: desce daí, bode. A ovelha, ela obedece à voz. Diferenças, né? Então, irmãos, como pode? Mas não era o braço direito do pastor? Graças a Deus não teve aqui nada disso aqui, tá bom? Mas não era não sei o quê, mas não é onde eu estou, é que tipo de coração está dentro de mim. Cuida do seu coração, cuida da sua mente, cuida da sua alma. Não deixe as pessoas te convencerem daquilo que a Bíblia não está falando, daquilo que não é de Deus. Ai, pastor, eu não conheço a Bíblia, mas você sabe o que é honesto, você sabe o que é justo. Você pode não saber nem o 3,16 de João, mas você sabe que quem tem Deus é honesto, não levanta contra ninguém, não fala mal de ninguém, tem uma vida para a glória de Jesus. Você sabe, você tem consciência do bem e do mal. Se guarde. Uma das orações preciosas que Jesus nos ensinou, porque o Pai Nosso não é uma oração.
O Pai Nosso são várias orações. Era um método rabínico de ensinar as pessoas abrindo janelas. Então, Pai Nosso que está nos céus, uma janela. E aí você mergulha nela. Nosso Pai, Ele está nos céus, Ele é nosso Pai. Se está no céu, vê tudo, pode tudo. Pai Nosso que está, é uma janela. Santificado seja teu nome, outra janela. Ele é santo e deve ser santificado, e etc. Aí fala, não nos deixe e livrai-nos do mal. Então, é algo que Deus está nos ensinando, a gente tem que prestar atenção nisso. Ok? Está entendendo? Então, ela é satânica e carnal, mundana. E a tentação visa sempre o mal, ou seja, nos tirar da dependência de Deus. Diga para, faça isso. Você não tem que dizer nada, querido, anda com Deus. Deus te dirá. Ande com Deus, Deus te instruirá. Permaneça em Deus, Deus te dirigirá. Pare de preocupar com os resultados, se a preocupação maior sua não é em andar com Deus de fato. Preocupe-se em andar com Deus, ser fiel a Deus, ser de Deus, fazer o que tem que fazer como servo, como serva de Deus. Também entenda, tentação não é pecado. Cair em tentação, sim. Mas tentação não é pecado. Vejam, percebam, irmãos, que Jesus em tudo foi. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando o texto diz que Jesus em tudo foi, é em tudo mesmo, porque o grego não tem variação. Então, Jesus foi tentado com mulher? Foi. Jesus foi tentado? Foi. Jesus foi. Mas quando eu digo Jesus foi tentado, irmãos, é a respeito daquilo que não nasce dele, mas que vem de fora contra ele. Entende? O diabo chega e tenta. Tentou ele com glória, tentou ele na fome, na necessidade física dele, tentou ele com reino. Então, vem de fora, mas não atinge Jesus, porque ele já sabe quem ele é. Entende? Então, as coisas acontecem. Certamente uma mulher olhando para Jesus, a pessoa de Jesus, o diabo querendo, mas isso não faz diferença em Jesus, porque ele vive a vida dele. Ele é nazireu de Deus, ele é consagrado. É algo especial quando você consegue andar com Jesus, ser de Jesus, viver uma essência. Eu sei que nós temos níveis espirituais, irmãos, e nós devemos lutar para cada dia crescer nisso. E isso não nos faz melhor do que ninguém, volto a dizer. Mas nós temos como crescer nisso, elevar nossas vidas. Por isso, a leitura que nós lemos, aperfeiçoamento dos santos. Está vendo que nós estamos sendo instruídos na palavra? Eu e você? Essa palavra não está nos aperfeiçoando? Ela não nos está dando um dispositivo? Se nós saímos da igreja e passar uma pessoa mal vestida, que o diabo queira usar, e que Deus tenha misericórdia e salve essa pessoa, como nos salvou também de situações semelhantes no mundo. Mas nós com essa palavra, quando acontece isso, você vai fazer o quê? Virou. Não diz respeito a você, você já está bem, graças a Deus. Entende? Cuidado com as Dalilas, com as Batsebas,
Cuidado com a glória, ou as glórias, os tesouros, as riquezas. Cresça, tenha tudo que pode ter um servo, mas cuidado com as coisas que te tiram de ser servo. São tentações. A Dalila chega para o Sansão e fala: em que consiste a sua grande força? É isso que o diabo quer saber. E aí a Dalila vem para o Sansão bate um papo, porque ele já estava no caminho da derrota. Primeiro, já não deveria estar envolvido ali, já não deveria ter envolvido com a mulher de Sitna, com não sei o quê, mas o Sansão está voltado para essas coisas e ele vai caindo. Para ele é normal, eu tenho poder, eu estou tirando portão nas minhas costas, eu estou vencendo 1000, eu estou no... Escute, resultados que só Deus dá, não quer dizer que você é salvo por isso, preste atenção. O que vai acontecer em Mateus 7, 21? Abre lá, é 21 mesmo? DCM, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No reino da onde? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que entra no reino? Quem faz a vontade de meu Pai. Quem é fazer a vontade de meu Pai? Aquele que vive a palavra. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. O quê? Fala igual crente, o quê? Primeira pergunta: nós não profetizamos no teu nome? E mais? Não expulsamos demônio no teu nome? Mais? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Essas pessoas poderiam dizer: Deus está comigo, porque nós fizemos tais proezas. Sim ou não? Mas aí a resposta: lhes direi abertamente então: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Então, cuidado com os resultados que você vê, que são do poder de Deus, do nome de Jesus, da ação da palavra pregada. Isso não te salva e não me salva. O que nos faz entrar ali é estar e permanecer em Cristo Jesus. E quem está e permanece em Cristo Jesus, pastor? Aquele que ama Jesus, guarda a palavra. Luta todo dia para guardar, para praticar e etc. É uma batalha. Amém ou não? Então, Sansão não resistiu Dalila. E essa foi a sua grande queda, que era uma tentação. Geazi, o moço de Naamã, meu Deus, Naamã, o moço de Eliseu. Geazi, irmãos, andou com Eliseu, que fez milagres mais do que Elias. Meu Deus do céu, que homem de Deus o tal do Eliseu. Sim ou não? O Geazi cai na tentação. Por que pessoas, às vezes, eu fico indagando na minha mente, por que pessoas, às vezes, saem de uma igreja séria como esta e vai para uma igreja que não é séria? Saiu dessa igreja e foi para outra igreja séria, ainda que saiu fora da direção de Deus, vai ter um preço diferente, ou que saiu na direção de Deus, a gente concorda, porque tem que sair desta para melhor, ou igual ou melhor, não é? Sim ou não? E como que uma pessoa sai de uma igreja assim e vai para uma igreja bagunçada? Como? Não dá para entender. O Geazi andou com Eliseu. O Eliseu mostrou tanta coisa para esse Geazi, teve tanta experiência. Aí o Eliseu não tomou os despojos ou os presentes, né, que o Naamã quis dar para ele. Não, tal. Aí o Geazi olhou. Eita! Deus sabe o tanto que eu preciso disso, né? A gente ainda põe Deus para ser parceiro de coisa errada.
e vai lá e fala assim, ó, o meu patrão mudou de ideia, ainda põe mentira na boca do... E aí ele volta, segundo Reis 5, 22 a 25. Ai, mas eu peguei um negócio bom. Aí o Eliseu olha, onde você foi, Geazi? Pois é, eu fui ali, cheguei ali e estou aqui. O meu espírito foi com você, Geazi. E agora a lepra que estava em Naamã, já que você quis as coisas dele, leva também a lepra. Qual que é a recompensa de ter o que Deus não nos deu? Você ouviu essa pergunta? Qual que é a recompensa de ter aquilo que Deus não nos deu? Pois só haverá recompensa, Alexandre, em ter o que Deus nos dá. Enquanto igreja, a recompensa é ter o que Deus nos dá. E, paradoxalmente, o que Deus nos dá não é nosso, é dele. E isso resolve tudo. O que adiantou o Absalão pegar o trono do pai dele? A tentação de estar no lugar do outro. E principalmente, de estar no lugar do próprio pai. Morreu por sua vaidade. Morreu por seus cabelos. Davi soube agir no momento certo. Deus deu a Davi uma promessa, você vai ser rei de Israel. Aí chegam os amigos de Davi, os parceiros, os soldados de Davi, e fala para Davi, hoje Deus colocou o inimigo nas tuas mãos, vai lá e mata o Saul. Só que o coração de Davi nessa altura é um coração dirigido por Deus, um coração igual ao de Deus. Achei Davi um homem segundo o meu coração, conforme o meu coração. E Davi ainda era de Deus e nessa atitude. Então Davi disse, Deus que me deu o trono e eu que vou matar a gente? Que negócio é esse? Não, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Pastor, eu sinto que o Senhor levantou contra mim. Amém, que bom que você sente isso. Então vai orar a Deus para ver se é isso mesmo. Mas você não precisa querer o lugar do outro para ter sua posição. Porque o Deus que te prometeu é responsável por fazer cumprir. Seja fiel e levantado. Amém? E a alegria de um mestre, de um ensinador, de um pastor, de um professor, é que o seu aluno ou o seu discípulo supere a ele mesmo. Sim ou não? Já pensou? Olha para mim aqui. Eu fui professor do Einstein. Puta, o Einstein. Glória a Deus. Mas, meu Deus, o professor do Einstein. Uai, não é alegria ter sido professor, ensinador de alguém que cresceu mais? Por que haveríamos de concorrer se nós estamos servindo o Senhor? Convém que cada um cresça naquilo que for necessário e que acima de tudo Deus apareça sobre todos. Entende? As tentações levaram pessoas ao inferno, às derrotas terríveis, ou levaram pessoas ao céu e a aprovações maravilhosas. A questão é saber lidar e saber agir dentro disto. Entende? Aí vamos aqui, por exemplo, o pródigo, uma tentação do pródigo. Qual que foi a tentação do pródigo? Pegar logo a herança. Não tem uns filhos aí que matam os pais por causa disso? Não, você já viu essas? Meu Deus, é um trem que... O menino não trabalhou, não suou o rosto, viveu lá igual um duroc. Você sabe o que é duroc? Que os porcão, né? Os duroc ficam lá reservados, só engordando nas costas dos outros. Mas também depois morre, né? Tadinho.
Viveu lá às custas do pai, igual um menino de granja, uma menina de granja, que nunca amadureceu. O pai bobo também nunca fez amadurecer. Aí chega a hora que o pai não morre logo, eles vão ter que dar um jeito para morrer logo, para pegar o dinheiro do pai. Olha onde nós estamos. Outra coisa errada, o pai suou, a mãe suou, construiu, e os meninos lá, pai, o senhor tem que dividir logo a herança. Vai trabalhar, menino. Vai se virar, vai virar gente, vai suar o rosto, o suor do seu rosto, vai virar gente que trabalha. Fica dinheiro, não, mas o meu pai tem, seu pai tem, você não tem, vai construir. Vai trabalhar, vai virar gente. Não, aí fica aquela vaidade com o dinheiro dos outros. O outro suou, o outro trabalhou. Tá gostando disso tudo ou tá bravo? E pai, vai mandar esse menino trabalhar. Põe essa menina para trabalhar. A geração de hoje, irmão, pelo amor de Deus. Que diga os patrões, né? Os funcionários de hoje. Só quer tirar vantagem. É uma coisa de doido, trabalha 6 meses para ter o seguro-desemprego. Onde nós vamos chegar? Não é, Bruna Bianchi? Você arruma um funcionário, aí eu falei, não, porque ele falou, não, você está sendo pago para fazer eu ganhar dinheiro, você não sabe disso, não. Porque o patrão contrata funcionário para ele trabalhar e o patrão ganhar dinheiro, sim ou não? Aí eles ajustam o salário, sim ou não? Né, Nilson? Aí ajusta o salário. Quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar 1.512. 1.512? 1.518. Você vai ganhar 1.518. É 1.518. Para fazer o quê? Fazer isso, isso e isso. Tá bom? Tá bom. Então, o que essa pessoa tem que preocupar? Em fazer aquilo que foi contratado para fazer. E o patrão em pagar aquele salário que foi combinado. E pronto. Aí os caras estão trabalhando, querendo no lugar do patrão, inventar um punhado de história, vai virar gente que presta. Se você não quer 1.518, não aceita o trabalho. Agora, se aceitou, seja honesto, mostre que Jesus está na sua vida e trabalhe honestamente, porque Deus vai abrir porta e vai te abençoar. Está entendendo ou não? E vista a camisa. Você vai estar trabalhando num lugar para que ele cresça, e amanhã, se você tiver o seu lugar, você vai ter a colheita disso. Não gostou, não? Planta hoje para colher amanhã. Tá bom? E aí o pródigo quis o dinheiro do pai. Meu Deus do céu. E por causa disso caiu na tentação de pedir antes. O pai generoso demais. Atende o filho fora da hora. Então, pai, cuidado com essa generosidade. Primeiro, amadureça seu filho. Ensina seu filho que tem custo. Eu quero um iPhone. Se não me der, eu vou odiar, senhora. Começa a odiar agora mesmo. Pode começar agora mesmo, que eu não vou dar, não. Irmão, nós somos assim desde cá, né, Sara Rúbia? Quando fazia ameaça, aí perdeu. Acabou. E não tem mesmo. Sara Rúbia tinha um negócio, vou só falar essa, não vou falar mais nada, só essa. Está grávida ali, abençoada, gente. É uma mãe, uma esposa. Já cresceu, já passou. Aí ela tinha um negócio de começar a fazer birra assim, Tiagão, ó. Levantava os pezinhos assim. Quando ela fazia isso, você pegava a chinela, vai fazer, mas consertava na hora. Assim. Arrumava os pezinhos, parava de estralar os dedinhos. Aí tem uns pais que caem na chantagem, irmãos. Esse é o negócio. Educa. Paga o preço da educação. Na época eu falei com Deus, meu Pai do céu, essas meninas parecem estar odiando nós, Senhor. Porque a gente fala o que não pode, fala e corrige também.
E aí Deus falou assim: você quer que elas te odeiem, que elas te amem hoje e te odeiem amanhã? Ou querem que elas te odeiem hoje e te amem amanhã? Está resolvido. Hoje elas agradecem. Obrigado, mamãe, obrigado, papai. Nós temos que pagar o preço de não deixar nossos filhos cometer os erros que depois são prejuízos que não voltam atrás. Apesar de que não somos perfeitos, devemos lutar para fazer o que deve ser feito. Apesar de que cometemos erros, mas que estes não sejam pelo simples desejo de errar, mas simples desejo de acertar. Em nome de Jesus Cristo. Algumas tentações que vêm e que nós devemos vencê-las, e eu vou falar isso do ponto prático. Quem aqui tem cartão de crédito? O nome não é cartão de crédito, é cartão de tentação. Muitas cabecinhas. Para mim é um cartão de oportunidade, porque graças a Deus tem domínio sobre isso, ainda mais que fui financeiro e tal, e eu não caio em engano. Eu chego para dominar o assunto, né? Tive que comprar um colchão esses dias, para o quarto de hóspede. Aí fui lá, não, porque eu falei assim, não adianta você falar isso, não vai adiantar não, já vai direto no assunto, Não, você parcela 10 vezes no cartão. Não, quando eu venho aqui é porque eu já tenho dinheiro. Então, me dá o desconto. Eu quero o desconto. Não, mas eu não posso fazer. Então, tá bom, Deus abençoe, obrigado, e vou saindo. Não, peraí. Porque você está com a liderança. Agora, o cartão, ele pode te liderar. Tentação do cartão de crédito. Aí você olha assim, aquela televisão que você quer. 50K, agora tem K para tudo quanto é lado, né? 4K, quando era 4K parecia o rei da cocada preta, agora tem 32K. Aí o senhor, e quanto que é? 5 mil. Meu Deus, não consigo, é muito alto. Não, te faço em 12 no cartão sem juro. Cuidado com as 12 sem juros. Vai vencer cada uma. E tem coisa, olhe para frente, tem coisa que você não precisa. Mas por causa da oportunidade se enrola. Ai, pastor, não estou conseguindo tirar o dízimo. Por quê? É que a prestação cai na conta. Olha o tanto que o cartão foi mais sábio que a sua fidelidade. E eu falo isso porque, mas se eu não sou fiel a Deus, como é que eu vou querer a bênção dele na finança? Se eu quero bênção financeira, a primeira coisa eu tenho que ser fiel a Deus. Ou não? Esse é meu propósito, desde novo convertido. Cuidado com o cartão de crédito, ele está enrolando gente, aí depois, eu não consegui pagar e eu vou renegociar, ou seja, juro sobre juro e mais um pouco sobre juro. Vai virando aquela bola de neve. E o camarada enrola a vida por uma dívida desse tamanho. Uma dívida desse tamanho. Então, conselho pastoral: se você não consegue dominar essa tentação chamada cartão de crédito, quebra ele e joga fora. E aprenda a depender do Deus que cuida. Tentação, necessidade versus oportunidade de se vingar. Cuidado com coisas que vêm bem claras para você, e por causa disso a pessoa lá vai ver. Agora vai ver. Eita. Se a motivação é agora vai ver, você é que vai ver.
Porque você não precisa mostrar nada para ninguém, você só precisa ser abençoado. Você entende o que está falando? Você não precisa de vingar nada de ninguém, ninguém precisa de pagar preço de nada, você não está ali para aquilo, você está aqui para abençoar, para perdoar, para ser perdoado, para caminhar. A sua vida com Deus independe dos outros. Então cuide bem dessa vida, não caia na tentação de querer se vingar. Não caia, preste atenção, não caia na tentação de querer ser melhor do que o outro, estar melhor que o outro, que as pessoas vejam que agora você se deu bem. Quem te viu na prova e não te... Cuidado com esse negócio de alimentar, que as pessoas vejam, que as pessoas saibam, que as pessoas... Você já está no caminho errado. Ninguém precisa de ver, ninguém precisa de saber. Você precisa cuidar da sua vida e estar abençoado, levantado, cuidado pelo Deus que você serve. Entendeu ou não? Então cuidado com esse negócio, viu? A questão de outra coisa, cuidado com aquilo que vem tão fácil para você resolver um problema que não é assim que se resolve. Por exemplo, você está cuidando de um caixa que tem dinheiro, você precisa de dinheiro, mas o dinheiro desse caixa não é seu. E cuidado quando você diz, Deus sabe que eu preciso. Porque se Deus sabe que você precisa, vai orar a Deus, vai buscar a Deus e vai buscar isso de uma maneira justa e honesta. Cuidado com o dinheiro que está na bolsa da calça do outro. Deus faz provas conosco, irmãos. Deus testa. Eu lembro uma vez que Deus me revelou. Olha, como é que Deus, né? Estava lá no segundo lugar que a gente mudou, do primeiro para o segundo lugar, lá na fábrica de biscoito Cátia, e Deus revelou assim, tem uma irmã que estava falando de humildade, e de alguma coisa assim, tem uma irmã aqui, que Deus provou ela não soube ser aprovada, nesse caso é uma prova, mas ela tomou como tentação, né? E aí Deus provou uma irmã, Deus queria dar é mais ou menos isso, Deus provou uma irmã com a galinha caipira, que ela ganhou essa galinha, e ao invés dela se humilhar, porque a galinha era com pena e não sei mais o que, ela se exaltou, e Deus estava provando ela, conhecendo ela, para dar uma casa para ela, e aconteceu dela fazer isso e aquilo. Irmãos, a irmã chorou na hora, porque tinha acabado de acontecer aquilo daquela forma que Deus revelou. Tem coisas que Deus quer, a nossa humildade, e Ele está testando para dar coisas maiores. Aprenda em nome de Jesus Cristo. Cuidado, não pegue escondido, não é seu. Coisa mais linda, irmão, você tem um muro, um pé de laranja está de lá, mas o galho de laranja está de cá. Não, vou pôr mexerica. O galho está de cá do seu muro, mas o pé está onde? Do outro lado do muro. De quem é o pé? E a mexerica que está lá? Também. Então o que um crente faz? Se quiser, eu chegaria para a vizinha e falar assim, ó a astúcia do sábio. A senhora não quer me vender umas mexericas que está do lado de cá, que elas estão tão bonita? Aí a pessoa caridosa fala, meu filho, pode pegar, fica à vontade. Eita glória. Mas se eu pegar escondido? É errado. Faça sempre o que é certo. Faça sempre o que é certo. Amém? Tentação de propostas. Eu preciso de ganhar mais. Aí vem uma proposta que te tira da casa de Deus. Qual que você precisa mais? Ganhar mais ou de Deus na sua vida?
Você vai ter que meditar nisso. Porque muitas vezes você vai ganhar bem e perder Deus. Não adianta crente ganhar bem sem Deus. Está entendendo ou não? Está gostando? Cuidado com aquilo que quer te tirar da direção de Deus. Cuidado com a tentação, olhe para frente, pelas injustiças que você sofreu e aquilo que agora pode fazer. Tem gente que, por exemplo, a pessoa concluiu a faculdade de medicina. É uma conquista muito grande, principalmente no valor que é no Brasil. Aí ela conseguiu a conquista de medicina, a faculdade, essa conquista. Aí ela manda um convite para o João Mané da Silva, porque o João Mané falou que ela não ia conseguir. Para que isso? Precisa? Manda o convite para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para sua amiga, para aquela pessoa que torceu por você, e esquece as coisas que acontecem na caminhada dos nossos desafios. Tudo aquilo serviu para nos formar, para nos dar combustível, para a gente lutar. Nada de vingança, mas de comemoração. O Senhor cuidou de mim. Quando José chegou lá na frente, que os irmãos descobriram quem ele era, ele podia dizer: vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Agora vocês vão ver, seus miserentos, que vocês levantaram contra mim, e tu vai ver, tu vai aqui, ó, debaixo da minha unha. Foi assim? Olha a leitura do homem espiritual. Não foram vocês, foi Deus usando vocês, por causa de tudo que Deus queria trazer a nós. Se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria onde hoje eu estou, e agora posso cuidar de vocês. Foi Deus que transformou a derrota em vitória, foi Deus que promoveu toda essa história, e hoje eu posso cuidar de você. Não temam, venham aqui e me abracem. Meu Deus do céu, aprenda com José. Deus te abençoou, Deus te fez chegar na frente de muitas coisas. Então seja puro, seja limpo de coração, não caia na tentação de querer se vingar, de querer aparecer. Isso é coisa de pessoas que não conhecem a Deus. Seja aprovado na tentação, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando de tentação. Vamos vencer? Olha o que diz Marcos 14, 38. Marcos, Evangelho, 14, 38. Vigiai e orai. Tem um propósito. Para que não entreis em tentação. Para que não caia em tentação. Para que não seja dominado pela tentação. O que eu tenho que fazer? O que, igreja? 1, 2, 3. Para quê? Tem que estar alerta. O espírito, na verdade, está pronto. Quando ele diz que a carne é fraca, ele está querendo dizer que eu vou cair? Não, ele está dizendo que eu tenho que me policiar por causa disso. E que se eu policiar, a carne não vence. Então, meus irmãos, Lucas 22, 40 diz: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Esse negócio de vigilância e oração tem que estar em pé na nossa vida. Isso faz a gente ter discernimento, conhecimento, isso faz a gente ter domínio, entendimento. 22, 46 de Lucas: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu tenho que estar de pé espiritualmente, não posso estar dormindo. Aí eu vou encerrar perguntando: você conhece os seus limites? Diga sim e não.
Você conhece os seus limites? Tem coisa que a gente sabe, né? Por exemplo, o Laércio, ele sabe que não pode comer doce. E aí a Maristela faz um pudim. Ele vai comer o pudim? Não. Ele sabe que pode resistir o pudim, porque agora ele está tendo domínio. E ele está vendo o resultado disso. Porque ele vê o resultado, ele se acha mais forte agora. A meta dele aumenta. Você não está vendo o resultado não na sua vida? De andar com Deus, de ser livre, de ser ungido, de ter alegria, de servir. Os resultados vai fazer com que você rejeite as tentações. Será que alguém entendeu isso? Você sabe até onde você pode chegar? Tem coisa que não, tem coisa que você sabe que não pode passar por ali. Por exemplo, a pessoa que ainda não foi liberta das drogas, deve se afastar de todos os amigos que mexem com isso e de todos os lugares onde a proposta está aberta. É tempo de fugir disso. Mas depois que Deus dá a libertação, pode ir lá no meio e pregar para aquelas pessoas. Então tem tempos e tempos e a gente tem que saber se comportar. Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Fique sobre os pés. 1 de Pedro 4, põe aí, DCM. Não disperse, eu quero que você traga sua mente para cá para a gente concluir, tá bom? 1 de Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Não é a nossa vida cheia dessas coisas? Sim ou não? Aí diz assim, eu não sei, mas eu sou mais tentado que os outros. Acho que não, hein? Controla a sua mente. Põe coisa boa aí dentro. Quem sabe se você a partir de hoje pode dizer, Deus está me provocando a muitas situações, porque Deus tem algo novo para a minha vida, e Ele quer me amadurecer. Entendeu? 13. Alegrai-vos, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Alegra. Deus está me dando a oportunidade de mostrar que Ele está acima de tudo na minha vida. Primeiro, o que disse Pedro? Não estranheis. Melhor tradução seria, não te surpreendas por isso. Senitzo, no grego, que quer dizer, no original quer dizer, receber como hóspede. Então, não se espante, saiba que isso é algo que acontece, é tranquilo, receba essa informação como algo tranquilo. A gente é tentado mesmo, a gente é provocado mesmo. E aí, ele diz assim, como prova que vem sobre vós, como se coisa estranha acontecesse. Não é uma coisa estranha. E ele chama isso de ardente prova, ou fogo ardente. O que quer dizer isso? Purosis, que quer dizer queimadura, prova de fogo. Não estranhe prova de fogo. 48:10 de Isaías, proveite na fornalha, preste atenção, proveite na fornalha da aflição. O que é isso? É como o ourives trabalha com o ouro, com a prata. O fogo é que nos define, preste atenção em nome de Jesus. É o fogo que nos refina. É o fogo que nos
trabalha de tal maneira que revela o melhor. Sabe como que um ourives para de trabalhar com o ouro e com a prata e vê que ficou perfeito? Quando ele, nesse trabalhar, preste atenção, não conversa não, eu quero que você entenda o desfecho. Quando o ourives, quando é que ele vê que ficou perfeito o ouro, a prata? É quando ele vê a própria imagem dele naquela obra. Quando a obra ficou tão bem feita, que ele vê a imagem refletida. Então ele sabe que a obra foi no tempo certo e na hora certa. Quando é que Deus vai ver que nós estamos prontos? Quando Ele ver a imagem dEle na nossa vida. A partir das provas, a partir do trabalhar, a partir daquilo que Ele está fazendo conosco. Ele diz, não, agora Ele está refletindo o meu caráter, Ele está refletindo o meu tipo de querer, de pensar, de agir. E receio de que Deus não esteja vendo isso em nós. E Ele quer ver. Ele quer ver isso em nós. Então, essa prova é para o nosso bem. Essa tentação, se nós fizermos o que tem que ser feito enquanto servos, é para a nossa aprovação. E eu encerro com Provérbios 27, 21. Como o crisol prova a prata, e o forno o ouro, assim o homem é provado. Deixa Deus trabalhar. Seja aprovado. Deus quer levantar uma igreja em 2025 que seja igreja operária, obreira de valor, que funcione na terra, que tenha a comunhão dos santos, a alegria dos santos, a santidade dos santos, a vida nos santos, a adoração verdadeira, sem falsidade, sem que alguém precise falar alguma coisa, mas nós autênticos, tendo a essência de servos verdadeiros. Senhor meu Deus e Pai, ministrei a palavra, e aqui está, Senhor, a tua igreja diante de ti. Peço a tua bênção, peço o teu cuidado, peço que o Senhor produza em nós os resultados de uma igreja honesta, de uma igreja sincera, de uma igreja verdadeira. Ajuda-nos com tua graça, repreende o mal, destrua e aniquila todo o mal, estabelece uma igreja ordeira, um povo santo, de boas obras, que resplandece no meio de uma geração corrupta, caída, pervertida. Levanta-nos em verdade, em santidade, em pureza, em caráter. Levanta-nos como igreja verdadeira. É a nossa oração em nome de Jesus.